como não passe máscara, já voltei ao estúdio do Jornal Dia Disso. Como vai o senhor? Vou muito bem, Douglas Cordeiro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O senhor também, assim como Tasso Cruz, fez orações para mim, né? Sim, graças a Deus resolveram, né? Resolveram, graças a Deus. O senhor, firme e forte. O senhor deu um tapa no visual? Sim. Foi Morro de Chapéu? Não. Mesmo, fui Morro do Chapéu nas eleições, fiquei até o feriado. Desde quarta-feira a gente estava aqui. O senhor tá responsável temporariamente pelo... Adriana, né? A nossa editora-chefe, Adriana Magalhães, está em licença maternidade, né? Merecidas. E a gente está aí interinamente na... Tá, pode entrar, pode mostrar aqui, só pode entrar. O Renato, abre aí. Vai mostrar todo mundo, hoje é bastidor. O Renato hoje, né? Olha, eu, Renato Ricarte, olha, vou mostrar. Nosso diretor, nosso editor executivo, Renato Ricarte. Pode ir, cara, não tem medo não. Você tem que sósia do ministro, né? Tem raiva aqui, não gosta não, que eu fico com o pé. Não, é o seguinte, aqui, quando nós falamos naquele dia que a candidata Lourdes Mello disse, olha, tem o sósia ali do ministro, não foi? Cabeça de ovo, né? O que ela chamou o cabeça de ovo chamou só o Renato, não teve que ela chamar o Alexandre de Moraes, né? Só chamou o Renato. Aqui é o nosso Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes, é o presidente da produção, o presidente de tudo. Caneta agradecer forte, ao Renato. Hein? Caneta forte, com tinta, meu amigo, a decisões aí... monocráticas. E sem recurso, não vai para turma, para nada. Não adianta apelar. Não adianta apelar. Renato, todo dia, obrigado, Renato. O programa deve muito ao Renato, a tudo que ele faz todos os dias aqui. Mas, João Magalhães, eu já ouvi em algum lugar essa frase que na política, o fundo do poço tem bola. É verdade, é uma frase muito comum. Inclusive aqui no Piauí, o ex-deputado federal Heráclito Fortes gostava muito. Exatamente, citar, usava né? muito isso, é verdade. Ele usava, inclusive ele soube na prática, né? Que no fundo do poço na política tem uma mola. É bom lembrar que ele era senador até 2010, perdeu a eleição, ficou sem mandato. Resumindo, aquela campanha intensa de Lula contra Heráclito Fortes. Irmão Santo, ele ficou sem mandato, mas depois voltou, o deputado federal, e aí lembrou bem essa frase. Mas é uma frase muito comum no noticiário político e, se a gente for observar agora, em 2022, ela se aplica a dezenas ou centenas de exemplos de pessoas que tiraram, né, ficaram no fundo do poço, vamos dizer politicamente, mas as urnas ressuscitaram, né, do ponto de vista político, alguns nomes. E eu queria destacar um especificamente que eu acho que é o que mais representa essa frase no processo eleitoral de 2022, que é o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. A produção, creio que separou uma foto aí pra gente. Pronto, Geraldo Alckmin, né? E aí eu estava até comentando com alguns amigos, e aí eles disseram... Eu só quero acrescentar o seguinte, aquela primeira foto é ele olhando para os ex-aliados. E aí um amigo comentava, mas o presidente eleito, Lula, ele também estava no fundo do poço, mas há uma diferença, na minha concepção. É que Lula, mesmo quando ele estava preso, por exemplo, ele nunca estava, vamos dizer assim, abandonado, né? Afinal de contas, mesmo quando ele estava preso, ele era o principal nome do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores sempre deixou claro que Lula é o comandante maior do partido, já Geraldo Alckmin não. Quando encerrou o processo eleitoral de 2018, ele estava literalmente no fundo do poço. Ele foi candidato a presidente, o nosso telespectador deve lembrar. Ele era governador de São Paulo, renunciou ao mandato de governador para concorrer à presidência da República. Contra Lula. Muita gente dizia que ele seria aquela terceira via que ia emplacar, mas terminou o processo eleitoral com 4% dos votos válidos. Ele teve uma votação de 5 milhões de votos, uma votação pequena. Ele disputou uma com Lula, contra Lula, aliás. 2006, né? Ficou conhecido como picolé de chuchu, né? Exatamente. E aí, inteligentemente, quando ele foi anunciado como aliado de Lula, ele disse que daria um bom prato, né? Chuchu com Lula, né? Com Lula, né? Daria um prato excelente. Então, e detalhe, hein, João? Sim. Só para acrescentar, eu sei que você vai falar nisso, mas vou meter o bedelho de intrometido que eu sou mesmo. O chefe da transição, viu? Sim, exatamente. Quando acabou o processo eleitoral de 2018, Geraldo Alckmin ficou reduzido a ser um político com 4% das intenções de voto para presidente da República. O Ciro Gomes atual. Exatamente. Né? Lembrando que naquela época, Ciro Gomes, para o telespectador ter uma ideia, teve 12% a 13% dos votos válidos e Geraldo Alckmin teve 4,7%. E, além disso, ele levava em si aquela mágoa, entre aspas, de ter sido traído, né, pelo João Dória. Não, ele foi o criador de João Dória. Mas ele comprou uma briga grande com o PSDB para poder bancar João Dória. Aliás, João, ele
ele foi, digamos, isolado no partido Sim, por conta dessa briga. Exatamente, ele comprou uma briga com todo o PSDB para bancar ali uma candidatura de João Dória. Quando João Dória foi eleito, simplesmente largou o antigo padrinho, porque lá em 2018 veio o Bolsodória, né? Agora, só para você entender, o que o João está dizendo? Ele briga com o PSDB, com os caciques do PSDB, por conta de João Dória, então ele é afastado pelos caciques. Fica com João Dória, que é eleito primeiro prefeito de São Paulo. Depois, governador de São Paulo. Chuta Geraldo Alckmin. Aí, meu amigo, nem mel e nem cabaço, como se diz no interior. Nem tinha moral, entre aspas, no PSDB e estava abandonado ali com João Dória. Então, era um político, até então, que o caminho dele era o ostracismo. Era bom lembrar que terminou 2018, o caminho natural, entre aspas, de Geraldo Alckmin era o isolamento político, cuidar da sua vida privada, poderia voltar, inclusive o PSDB chegou a oferecer isso para ele, poderia voltar, inclusive, a deputado federal, porque nem candidato a senador. O que ele seria eleito fácil, tanto federal quanto senador para São Paulo. Sim, mas o PSDB não queria papo com ele como candidato a senador, mas aí nessa reviravolta do mundo político, né, ele encontrou essa mola no fundo do poço, fez uma aliança, até então está aparecendo aqui. Eu estou pegando aqui o café, não tem jeito não, Vamos lá. Conseguiu fazer essa aliança bem pragmática com Lula, né? Num primeiro momento causou um certo estranhamento, muita gente disse que não tem como dar certo. Lula candidato a presidente, Geraldo Alckmin vice, porque são dois políticos que já se enfrentaram de forma ferrenha, mas houve ali uma coragem dos dois lados, tanto de Lula em convidar Alckmin, quanto de Alckmin em aceitar o convite para mudar, né? Para migrar de campo político. Houve principalmente, João, eu diria, maturidade, porque do presidente eleito Lula, a gente sabe que ele tem essa habilidade de trafegar nos vários campos ideológicos, de fazer alianças, formar alianças. Se a gente for fazer aqui um histórico de todas as alianças que o presidente Lula fez para chegar à vitória, é algo assim de estrategista, de xadrez, assim, né? Mas de Dória, de Alckmin, de aceitar, de dizer, não, vou... E aí, como o João Magalhães tem colocado, Dória hoje voltou às atividades empresariais dele, os caciques do PSDB estão sumidos. O partido... Não existe mais, agora o Aécio está querendo tomar o partido para ver se ganha um fôlego novo. E Geraldo Alckmin é vice-presidente do Brasil. E aí? E aí, depois dessa aliança com Lula, o senhor, né, se torna vice-presidente eleito, certamente, vai ser presidente da República, chefe escolhido, né, como chefe da transição do governo no governo federal e despontado para ser um dos principais responsáveis pelo próprio governo, né? O Lula já fazia questão de dizer isso na própria campanha. Um ministério importante, ele é cotado tanto para essa área da agricultura quanto para a questão da defesa. E Lula sempre fez questão de dizer que convidava Geraldo Alckmin para ser um vice, mas não queria ele um vice decorativo. Quer ele como um vice que seja capaz de ajudá-lo a gerir toda a pasta, toda a estrutura administrativa do governo federal. Afinal de contas, ele tem experiência para isso. Governador do maior estado do país quatro vezes, então tem o currículo e tem história exatamente para ocupar essas funções. Mas aí a comparação é exatamente essa. 4 anos atrás, ele estava direcionado para o isolamento político, parecia que a carreira política tinha encerrado e hoje surge certamente como um dos próximos protagonistas do próximo governo, ocupando uma função bastante importante, confirmando a história de que na política, no fundo do poço, tem uma mola. Obrigado, João. Daqui a pouco a gente se encontra na Política do Dia.